Desde sempre a gente escuta aquela história de que tal famoso fez um pacto com o capeta. Mas será mesmo que isso acontece? Será mesmo que alguma pessoa já entrou em contato com o capeta para fazer algum acordo, para ser bem-sucedido na vida? Bom, é isso que vamos ver hoje. Hoje vamos ver alguns casos de pessoas e artistas que tiveram algum contato e um contrato com o capeta. Vamos então conhecer essas histórias malucas e também o que aconteceu com essas pessoas depois do suposto pacto. Giuseppe Tartini foi um violinista, pedagogo e compositor italiano. Esse cara não é de hoje, galera, ele é bem antigo. E a música mais famosa desse violinista se chama Violin Sonata em Gi menor. Mais conhecida como Devil's Thrill Sonata. A música é composta por um violino solo e também, para quem entende, tem várias técnicas bem difíceis, ou seja, uma música muito bem feita. A apresentação típica dessa música dura em torno de 15 minutos, e a história diz que a inspiração para fazer essa música veio quando Tartini, o compositor, teve um encontro com o capeta. E essa história, galera, foi narrada e contada pelo próprio Tartini em uma carta que ele escreveu para um amigo, um astrônomo francês chamado Jérôme Lalande. Na carta, ele conta que em 1713, enquanto estava sonhando, o diabo apareceu para ele e ofereceu-se como seu servo em troca da sua alma. Mas antes de aceitar aquela proposta estranha, Tartini teria desafiado o diabo a cantar uma melodia. Ele então deu um violino para o diabo e falou: toque uma melodia romântica porque eu quero saber se você é realmente o diabo. Quero saber quais são as suas habilidades. O diabo aceitou e tocou. Começou a tocar a música magistralmente, e o som da música teria sido tão impactante que Tartini perdeu o fôlego e acabou despertando. Ao acordar, Tartini então pegou seu violino e tentou reproduzir a mesma melodia que o diabo teria tocado para ele no seu sonho. Que viagem! Nossa, o diabo no sonho, essa é nova pra mim. O resultado não foi o mesmo, mas mesmo assim, daquele jeito, nascia a Devil's Thrill Sonata. Mas ele tocou essa música pra quê? Pra ter a alma do cara nas mãos dele ali, então não sei se compensou muito. Tartini disse que embora aquela obra fosse a melhor coisa que ele já compôs na vida, não chegava nem perto da música que o Chifrudo tocou pra ele. Ele disse, era uma sonata tão bonita e maravilhosa, tocada com tanta arte e inteligência, como ele jamais havia concebido. No caso, então, não sei se ele realmente... Porque pode ter sido só uma loucura brisa, da né? cabeça dele, né? Ah, eu sonhei com um bicho, o bicho foi lá e cantou a música pra mim. Agora vamos contar a história de Robert Leroy Johnson, um dos mais famosos no assunto pacto com o capeta. Ele foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano de blues e nasceu em Mississippi, lá nos Estados Unidos. A história desse cara é bem louca, galera, porque até 1929 ele era retratado como um péssimo guitarrista, uma pessoa que não era muito boa no que fazia. Disse que por mais que ele tentava, treinava e tudo mais, ele não tocava bem. Porém, nessa época, a história conta que Robert teria procurado uma encruzilhada lá na cidade e ele teria encontrado no cruzamento entre a estrada 61 e 49 lá em Mississippi. O que é uma encruzilhada? É quando forma... Lá nunca viu Supernatural? Mas aí é tipo... É assim, qualquer encruzilhada? Sim, é onde eles fazem despacho também. Qualquer um? A maioria das é encruzilhada. Ah, ele foi nessa aqui aleatória? Ou tava acontecendo alguma coisa ali? Não, ele foi no encruzilhada X. Não, lá... tá. Essa daqui. Entendi. Nessa encruzilhada, então, entre as estradas 61 e 49, foi o que você já falou? Foi. Ele encontrou ali, no meio, ali parado, um homem bem alto, que já tava meio que esperando ele, né? E aí que ele conversou com esse cara e o cara propôs uma troca pra ele. Você me dá sua alma e eu te dou o talento musical que você tanto busca. Depois disso, ele teria se tornado um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. A história conta que depois desse encontro aí com esse homem alto, ele teria revolucionado o gênero do blues e também influenciado várias outras lendas, como por exemplo o próprio Eric Clapton e também Jimmy Page. Son House, outro músico de blues, que era conhecido de Robert, disse que quando Robert era garoto não sabia tocar nada. E aí que esse amigo disse que durante um período Robert teria sumido e quando retornou estava tocando muito melhor do que jamais havia tocado. Tipo, o cara virou uma lenda em pouco tempo. Dizem também que Robert teria aprendido algumas técnicas com Isaiah Ike Zimmerman, e reza a lenda que o próprio Ike também teria aprendido a tocar guitarra de algumas formas sobrenaturais, fazendo algumas visitas a cemitérios à noite. Só que, galera, essa história relacionada a Robert é muito séria mesmo. Tipo, não é a gente que tá inventando dizendo que ele tinha feito um pacto com o capeta, não.
Um monte de gente acredita nisso. E outra coisa que a gente tem que destacar é a época em que isso aconteceu, porque Robert era um menino negro. E no início do século XX, as coisas não eram tão fáceis para Robert. E depois que ficou talentoso, muitas pessoas começaram a fazer comentários racistas a respeito dele. E assim acabaram também atribuindo o seu talento a um pacto com o capeta, como se não fosse possível ser habilidoso daquele jeito. Robert, galera, morreu em 1938, com apenas 27 anos de idade, e por causas desconhecidas. Há quem diga que o capeta cobrou a conta mais cedo, pois segundo a história, Robert tinha que fazer 30 músicas, mas Robert teria lançado apenas 29. Ou seja, foi antes da hora, antes de lançar a sua última música. Ou às vezes foi de propósito, tá atrasando, vai embora de um jeito. Segundo as histórias, né, galera? Porque não dá pra saber também, ninguém tem um contrato ali físico, né, pá. Sem contar também o período em que isso aconteceu, que a galera era muito preconceituosa. E também tem mais uma teoria que dizem que ele teria morrido por causa de um marido irritado. Que envenenou ele. Exatamente. Mas nada disso foi comprovado, galera. E essa história é tão famosa, né, a respeito desse pacto, que existe até mesmo um documentário que se chama Remastered: O Diabo na Encruzilhada. É um documentário que fala um pouco sobre a história do músico. E além disso, ele também já apareceu em séries famosas, como por exemplo Supernatural. No episódio 8 da temporada 2. O episódio que se chama O Blues da Encruzilhada faz uma referência à história dele. Outra pessoa que ficou famosa por supostamente fazer contato, pacto, contrato e tudo mais com o chifrudo foi Alexandrina Maria da Costa. Ela nasceu no dia 30 de março de 1904, na pequena cidade de Balazar, em Portugal. E em 1918, para fugir de um abusador, ela acabou se jogando da janela, caindo de uma altura de mais ou menos 4 metros. Com isso, ela se machucou muito e gradualmente ela foi perdendo a movimentação do corpo. A partir então do dia 14 de abril de 1925, Alexandrina não conseguia mais sair da cama. E depois disso então ela passou 30 anos da sua vida paralisada. E a partir dali começou a ser perturbada, vivendo assim vários fenômenos sobrenaturais. Em alguns diários e cartas que foram deixadas por ela, ela conta que o Satã aparecia constantemente em sua vida para tentar fazer ela perder a sua fé. Em um dos relatos, ela escreveu o seguinte: uma tarde, senti como se minha carne estivesse pegando fogo. E uma das pessoas presentes disse: que cheiro de queimado é esse? Então a história conta, galera, que mesmo naquelas condições, Alexandrina não tinha paz, porque ela sentia fortes dores no corpo, a sua mente era totalmente perturbada com sonhos e pesadelos terríveis e sempre relatava em suas cartas que o coisa ruim estava atrás dela. No dia 13 de outubro de 1955, Alexandrina faleceu, mas ela disse o seguinte: eu estou feliz porque eu vou para o céu. Ou seja, mesmo com Toda a toda essa tentação, perseguição, ela não desistiu de ser fiel a Deus. Padre Pio foi um sacerdote italiano. Nasceu em 1887 e faleceu em 1968. E lá na Itália, ele é muito famoso, ele é um dos santos mais amado pelo povo. Isso porque ele realizou muitas graças e intercessões na sua história. E ele realizou muitos milagres, mas também sofreu muitos ataques do demônio. É óbvio, se é uma pessoa boa, o demônio vai querer puxar o tapete dele, né? Também. Isso porque, galera, além de tudo isso que falamos, Pio também era um habilidoso exorcista. Ou seja, ele era uma pedra no sapato do coisa ruim. O padre afirmou que foi incomodado diversas vezes por Lúcifer, que aparecia de várias formas, às vezes como um cão monstruoso, ou como uma mulher nua, ou até mesmo como um anjo. Tudo para tentar confundir e mexer com os sentimentos do padre. E a casa do Padre Pio era muito sobrenatural, galera, porque os frades que viviam com ele relatavam várias coisas estranhas vindo do seu quarto, barulhos de luta a noite toda. E no dia seguinte, quando eles iam lá ver, né, o que aconteceu, padre? Estava escutando vários barulhos estranhos, haviam vários ferros retorcidos, como se na noite anterior tivesse acontecido ali alguma luta sobrenatural. O padre também aparecia no dia seguinte todo machucado, com lesões, como se realmente alguma coisa tivesse batido nele. E segundo o falecido padre Gabriele Amorte, outro famoso exorcista da diocese de Roma, ele disse o seguinte: o demônio aparecia algumas vezes em forma de um gato negro e selvagem, ou de animais repugnantes. Outras vezes aparecia na forma de jovens moças nuas e provocativas que dançavam de modo obsceno. E tudo isso teria acontecido ali quando ele estava junto com o Padre Pio, durante os seus momentos de trabalho. Segundo ele, o pior perigo era quando Satanás tentava enganar o Padre Pio, pois em alguns momentos o diabo pegava outras formas, parecendo seu mentor espiritual, ou até mesmo em forma de Jesus,
da Virgem ou de São Francisco. E segundo o padre, isso atormentava ele desde quando ele era criança. Talvez por isso que ele falou, mano, eu preciso seguir o meu rumo e acabar com esses negócios ruins, né? E além dessas histórias que contamos, existem várias outras histórias do Padre Pio contra o Satanás. E isso não é exclusividade do Padre Pio não, tá, galera? Geralmente os líderes religiosos enfrentam coisas do tipo quase todos os dias. E além desses casos que contamos, existem também aqueles que acreditam que famosos de Hollywood, pessoas que, conquistaram o mundo, só conseguiram chegar nesse feito porque fizeram pacto ou cederam parte da sua alma para o tinhoso. Isso são mais teorias, porque não existe uma história concreta por trás. Foi algum comentário em uma entrevista, ou uma capa de um álbum. Ou algum símbolo que acontece ali no clipe. É claro que tem muita coisa esquisita em várias e várias obras artísticas, musicais e filmes, etc. Mas isso, galera, já é assunto para um outro outro vídeo. Pois no vídeo de hoje a gente mostrou ali os casos teoricamente reais, que existe ali uma comprovação, uma carta, uma escrita, testemunhas e coisas do tipo. Se vocês quiserem saber dos artistas e coisas do tipo, de teoria da conspiração, quem é Illuminati, quem não é, quem fez pacto com capirotos, porque no clipe e tal faz 666 e não sei o quê. Deixa nos comentários aí, porque isso é assunto para um outro vídeo, mas se vocês quiserem bastante, a gente pode trazer sim para vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se no caso não se inscreveu. Se tiver mais um tempinho, assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Nós vamos ficando por aqui então, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu! Desde sempre a gente escuta aquela história de que tal famoso fez um pacto com o capeta. Mas será mesmo que isso acontece? Será mesmo que alguma pessoa já entrou em contato com o capeta para fazer algum acordo, para ser bem sucedido na vida? Robert Leroy Johnson, um dos mais famosos no assunto pacto com o capeta. Ele foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano de blues e nasceu em Mississippi, lá nos Estados Unidos. Porém, nessa época, a história conta que Robert teria procurado uma encruzilhada lá na cidade e ele teria encontrado no cruzamento entre a estrada 61 e 49, lá em Mississippi. Ele encontrou ali, no meio, ali parado, um homem bem alto, que já tava meio que esperando ele, né? E aí que ele conversou com esse cara e o cara propôs uma troca pra ele. Você me dá sua alma e eu te dou o talento musical que você tanto busca. Depois disso, ele teria se tornado um dos maiores cantores de blues de todos os tempos.